Capítulo 391 A estranha conexão da Terra de origem 2. Não apenas Lu Yuan, mas os espiões das várias forças que os observavam também sentiram uma sensação de pena. No entanto, todos estavam cautelosos. Depois de amanhã, Ye desafiaria Bao Tai. Eles tinham essa informação em mente. Naquela época, o número de pessoas que viria a assistir certamente aumentaria. Nesse momento, Ye levantou a cabeça e olhou para Lu Yuan. Yuan, você não vai completar o desafio de qualificação. Lu Yuan ficou surpreso. Pensou por um momento, depois assentiu e sorriu. Já que você já está aqui, vamos completar o desafio de qualificação. Quando as pessoas que estavam prestando atenção ouviram isso, todas ficaram atordoadas e olharam para Lu Yuan com surpresa. Originalmente, o foco deles era a princesa Yaven Abyss e ele. Eles pensavam que Lu Yuan era apenas um pequeno seguidor de ele. Eles estavam se perguntando por que a princesa Yaven Abyss teria um seguidor humano. Ele não esperava que esse humano fosse um prodígio. E pela conversa entre Lu Yuan e ele, esse humano também poderia vencer o desafio de qualificação. Muitos guerreiros genéticos olharam para Lu Yuan com surpresa e curiosidade. Nesse momento, sob a orientação de Ye, Lu Yuan chegou em frente à placa de pedra dourada do ranking dos prodígios e colocou sua runa de batalha Geno nela. Então, Lu Yuan viu uma luz dourada surgir na runa de batalha Geno e se conectar a ela. No momento em que a luz dourada se conectou à runa de batalha genética, o cubo de evolução no corpo de Lu Yuan de repente tremeu violentamente. Então, a consciência de Lu Yuan estremeceu e sua mente ficou em branco. Quando ele recobrou os sentidos, parecia ter aparecido em um vasto céu estrelado, que então se transformou em um imenso continente. Este continente era infinito e não havia fim à vista. No entanto, Lu Yuan instintivamente sabia que esta era a terra de origem. Em vários lugares deste continente, Lu Yuan de repente sentiu uma conexão muito vaga. O cubo da evolução não parava de tremer. Lu Yuan nunca havia sentido um tremor tão intenso antes. Essa conexão nebulosa parecia familiar com o cubo da evolução. Lu Yuan ficou um pouco chocado. Em particular, uma das conexões estava localizada em uma floresta, com a qual Lu Yuan estava muito familiarizado. Era o lugar onde ele morreu pela primeira vez, a Floresta Enevoada. Naquela época, ele e Amy encontraram o terrível dragão Miragem lá dentro e foram cruelmente esmagados até a morte por sua névoa. Agora, ele sentia uma estranha conexão na parte mais profunda da Floresta Enevoada. O que estava acontecendo? Lu Yuan não teve tempo para pensar porque sua consciência caiu de repente. Levou apenas alguns segundos para que Lu Yuan aparecesse acima da vasta terra de origem antes que sua consciência retornasse ao seu corpo. O cubo da evolução também parou de tremer. A voz de Ye soou: Yuan. O que há de errado com você? Lu Yuan voltou a si e olhou para Ye. O que eu fiz? Ye piscou os olhos e disse: você ficou atordoada agora mesmo. Você ficou atordoada por alguns segundos. Lu Yuan percebeu que sua consciência havia aparecido acima da terra de origem há algum tempo. Do mundo exterior, parecia que ele estava atordoado. Estou bem, acabei de pensar em uma coisa, ele disse com um sorriso. Sim, e assentiu. Então, você pode pensar em começar o desafio de qualificação. Lu Yuan fez o que lhe foi dito. Logo, Lu Yuan sentiu como se tivesse entrado em contato com uma vasta consciência. Essa consciência era extremamente gentil e tolerante, fazendo com que Lu Yuan se sentisse próximo dela e não tivesse nenhuma intenção maligna. Essa era a consciência da terra de origem. Lu Yuan não esperava que o contato com a consciência da terra de origem fosse assim. Foi um pouco como, Lu Yuan pensou em como descrever aquilo. Parecia estar no corpo da mãe. Lu Yuan não pensou muito sobre isso, porque a arena na praça apareceu novamente. O corpo de Lu Yuan foi transferido para a arena. Mesmo com os genes transcendentes de nível monarca no corpo de Lu Yuan, ele ainda não conseguia reagir a tal transferência. Na frente de Lu Yuan, uma pequena sombra apareceu lentamente. Parecia ser um demônio verde.
Enquanto Lu Yuan esperava a aparição do demônio verde se materializar, um dos guerreiros genéticos que o avaliava de repente pensou em algo. Olhou para Lu Yuan e disse, surpreso. Eu lembro quem é esse cara. Quem é ele? Os outros perguntaram, confusos. Há algum tempo, quando as ruínas mecânicas de Aer foram abertas, 2 humanos e a princesa Yi não mataram os 2 reis naturais do Diabo Verde e do povo da Geada Branca? Ao ouvir isso, algumas pessoas também se lembraram desse assunto. Eu também me lembro agora, então é ele. Não é de se espantar que ele pareça tão familiar. A julgar pelo desempenho desse humano naquela época, ele também deveria ser um Lorde Nato ou um líder nato, certo? Ele não deveria ser fraco. Não é de se admirar que ele possa ficar com a princesa Yi. Você acha que ele consegue passar no desafio de qualificação? Já que ele ousa subir, não deve haver problemas. Depende apenas de quanto tempo vai levar. Acho que, como ele é um gênio que seguiu a princesa Yi, ele deve conseguir terminar em 10 minutos, certo? Acho que dentro de 20 minutos. Não é fácil para um líder natural lidar com um defensor do ringue. Se ele não tiver sorte e encontrar um defensor do ringue que consiga contê-lo, pode até não vencer. É verdade, além dos guerreiros genéticos que discutiam acaloradamente, também havia alguns cachorros ossos de sangue presentes. Entre eles estavam Eimingo, Zouer e alguns outros. Eles planejaram originalmente vir e tentar desafiar o ranking de prodígios de nível geral. Capítulo 392 A estranha conexão da Terra de origem 3. Ele não esperava ver Lu Yuan realizando o desafio de qualificação. As pessoas com cabeça de cachorro zombaram quando ouviram a discussão dos outros. Senhor natural. Líder nato. Não é fraco. Ele pode não vencer. Este era um monstro que poderia matar um gênio supremo de batalha no nível de general de batalha. Zouer olhou para Lu Yuan no ringue, com uma pitada de medo aparecendo em seu rosto. Senhor Eimingo, voltaremos na próxima vez. Por que não vamos primeiro? Anteriormente, ele tinha visto com seus próprios olhos que, na imagem do pequeno mundo, Kulu, Shuiji e os outros gênios do povo com cabeça de cachorro, que Zouer considerava monstruosos, foram facilmente mortos por Lu Yuan. Durante esse período, ele frequentemente tinha pesadelos com o monstro Lu Yuan. Os olhos de Eimingo brilharam como uma pitada de medo. Ele pensou por um momento e disse indiferentemente: vamos ficar mais longe, só não deixe que ele nos encontre. Na verdade, todos concordaram. Embora a cidade Nuvem Branca fosse uma zona segura e eles não pudessem atacar o outro grupo, ou seriam perseguidos até a morte pelos constructos, eles não podiam deixar de se sentir culpados. Poucos minutos depois, o defensor do ringue de Lu Yuan estava totalmente formado. Era um defensor do Anel Demoníaco Verde, com uma túnica verde escura. Depois que o defensor do Anel do Demônio Verde se condensou, ele mostrou um sorriso vívido e feroz para Lu Yuan, parecendo um verdadeiro demônio verde. Então, o Homem-Diabo Verde acenou com um cajado de madeira morta em sua mão. Fios de uma estranha névoa verde saíam de seu corpo e se espalhavam em todas as direções. Lu Yuan ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Ele não esperava que fosse uma névoa venenosa. Se fosse antes, Lu Yuan ainda acharia a névoa venenosa um pouco problemática. Entretanto, depois que a maré da vida evoluiu, o conhecimento herdado contido nos genes da vida e da natureza de nível monarca incluiu veneno. Afinal, a maioria dos elementos venenosos eram derivados de elementos naturais. A maré da vida em si teve um certo nível de efeito desintoxicante. Para Lu Yuan, não era necessário desintoxicar completamente o veneno. Ele só precisava controlar a névoa venenosa e impedi-la de entrar em seu corpo. Isso foi muito fácil. Uma luz verde brilhou nos olhos de Lu Yuan. No instante seguinte, ele desapareceu de onde estava e apareceu atrás do demônio verde. Antes que o Homem-Diabo Verde pudesse reagir, a luz da espada já havia cortado sua cabeça. O corpo do Homem-Diabo Verde se transformou em uma bola de luz branca e se dissipou. A multidão, que discutia quanto tempo levaria para Lu Yuan passar no desafio, ficou chocada.
Todos olharam em choque para a luz branca que desapareceu da arena. A velocidade do desafio de Luan era muito rápida, ainda mais rápida do que em todas as noites. Isso foi completamente além das expectativas deles. Por um momento, eles ficaram tão chocados que não sabiam o que dizer. Até Yei ficou atordoada. Ela olhou para Luan com surpresa nos olhos. Ao lado, o pequeno branco abriu a boca e olhou para Luan com os olhos arregalados, cheio de descrença. Depois que a voz majestosa anunciou a vitória do desafio, o corpo de Luan retornou à sua posição anterior. Ao ver o olhar surpreso de Xiao Bai, Luan não conseguiu evitar rir. Por que você está tão surpreso? Xiao Bai recobrou os sentidos. Seu rosto estava ligeiramente vermelho e ela estava um pouco envergonhada. Como servo da princesa, minha atuação envergonhou a família real do Império do Abismo Celestial. Alteza, estou disposto a morrer para expiar meus pecados. Luan revirou os olhos. Esse cara sempre gostou de exagerar nas pequenas coisas. Yei afagou a cabeça de Xiao Bai como se estivesse acariciando um bebê. Ela disse indiferente. Está tudo bem, eu te perdoo. Vossa Alteza. Xiao Bai olhou para Yei com uma expressão tocada, e o rabo de gato branco atrás de sua bunda voou para cima. O rosto de Luan estava cheio de linhas pretas e ele tossiu secamente. Tem certeza de que você não é um cachorro? Xiao Bai voltou a si e disse em choque. O jovem mestre Luan é tão forte. Eu não esperava que você crescesse tanto em tão pouco tempo. É realmente chocante. Yei também assentiu. Olhando para Luan, ela disse. Como esperado, Yuan, você é muito poderoso. Luan lembrou que nas ruínas mecânicas de Aer, Yei de repente disse que ele era muito poderoso. Ele sorriu. Afinal, tenho trabalhado duro no meu cultivo. Tenho certeza de que conseguirei algum retorno. Sim, Yei assentiu. Xiao Bai olhou para Luan com uma expressão estranha, sentindo que algo estava errado. Ele poderia se tornar tão forte apenas trabalhando duro. Entre os trilhões de guerreiros genéticos no campo estelar da nuvem branca, não havia ninguém que se esforçasse mais do que o jovem mestre Luan. Então, Yei interrompeu seus pensamentos. Yuan, você quer tentar o desafio? Luan pensou por um momento e sorriu. Já que estou aqui, vamos desafiá-lo. Vamos ver quem vou desafiar. Luan levantou a cabeça e olhou para o rolo do prodígio. Luan definitivamente não desafiaria o 96º lugar. Afinal, ele já estava reservado para Yei. Se Yei vencesse, seria ele quem o desafiaria. Ele não faria uma coisa dessas. Então 97º lugar, Eren. Luan viu um nome na lista e sua expressão ficou um pouco estranha. Bailin, ser de geada branca, batalha suprema. Os cantos da boca dele se curvaram, revelando um sorriso de interesse. Ele não esperava encontrar um conhecido. Não era esse o homem frio das ruínas mecânicas de Aer? Capítulo 393 Recompensa do ranking do prodígio. Problemas de ser famoso 1. Luan usou a conexão entre o ranking de prodígio e as runas de batalha para contatar Bailin. Bailin, você ainda se lembra do humano que te matou nas ruínas mecânicas de Aer? Você quer se vingar? Se quer vingança, então aceite o desafio. Luan esperou pela resposta de Bailin. Se Bailin pedisse outro horário, Luan teria que rejeitá-lo. Afinal, ele estava prestes a deixar a terra natal e não podia esperar mais. Felizmente, Bailin parecia odiar muito Luan. Alguns segundos depois, Bailin anunciou que havia aceitado o desafio. A hora era agora, não outra hora combinada. Assim que Bailin aceitou o desafio, o ranking dos prodígios começou a brilhar com uma luz dourada. Rugidos de batalha soaram de repente. A voz era tão alta que Luan suspeitou que toda a cidade da nuvem branca tivesse ouvido. Foi a primeira vez que Luan ouviu esse grito de guerra e ele ficou chocado. Ele olhou para o T-Prodigy Ranking, confuso. Não foi apenas um desafio de um gênio? Ele realmente causou tanta comoção. Luan lembrou-se do que Yei havia dito antes. Ele queria liderar o caminho para os outros guerreiros genéticos.
Ele não entendia por que estava liderando o caminho. Na praça, os olhos dos espiões das várias forças que observavam Lu Yuan e os outros dois se iluminaram ao ouvir os rugidos da batalha. Eles estavam um pouco animados. O grito de guerra do desafio soou. Parece que este humano já havia escolhido seu oponente. Quem será que ele escolheu? Quem se importa com quem ele é? Em breve poderemos vê-lo. A força desse humano, a pessoa que ele escolheu é realmente azarada. A multidão olhou para o palco que havia se solidificado mais uma vez com expectativa. E Xiao Bai olharam para Lu Yuan. Quem você escolheu? E perguntou curiosamente. Bai Lin, Lu Yuan sorriu. Ah? E inclinou a cabeça. Acho que já ouvi esse nome antes. Lu Yuan ficou sem palavras. Xiao Bai tossiu e disse com toda a seriedade. Alteza, ele é o rei nato do povo de Gelo Branco das ruínas mecânicas de Aier. Ah, e lembrou. Ela olhou para Lu Yuan, assentiu com firmeza e cerrou o punho. Boa sorte. Não se preocupe, Lu Yuan sorriu. O corpo de Lu Yuan desapareceu de onde ele estava e então apareceu na arena. Ao mesmo tempo, não muito longe de Lu Yuan, um jovem com cabelos brancos como a neve e cristais de gelo na testa e nas bochechas apareceu de repente. Era ninguém menos que Bai Lin. Depois de experimentar a capacidade de translocação espacial da Terra de origem, Lu Yuan imaginou que Bai Lin estava originalmente em uma área distante da cidade da Nuvem Branca antes de ser transportado para cá. Após o desafio terminar, ele moveu Bai Lin de volta para sua posição original. Lu Yuan aprendeu com Yi que era diferente do desafio de qualificação. Se um prodígio morresse no desafio, ele não deixaria sua terra de origem. Era algo semelhante a uma batalha de simulação. Lu Yuan sentiu que as configurações do ranking de prodígios e vários outros testes eram boas notícias para os gênios neles, o que podia ser visto pelo fato de que eles não deixariam a terra de origem mesmo se falhassem no desafio. A vontade da terra de origem estava encorajando gênios e potências a desafiar o ranking. Lu Yuan imaginou que isso tinha algo a ver com o que o ancestral Yi havia dito. Para Lu Yuan, isso não era algo com que ele deveria se preocupar agora. Assim que o público viu Bai Lin, eles começaram a sussurrar entre si. É o Bai Lin. O jovem mestre do planeta Geada Branca? Ouvi dizer que ele também é um rei nato. Agora me lembro, ele não é um dos reis natos que foi morto por este humano. Ao ouvir isso, a expressão de todos ficou estranha enquanto olhavam uns para os outros. Esse humano realmente escolheu Bai Lin. O que ele está fazendo? Não basta matá-lo uma vez. Preciso matá-lo de novo. Quão profundo é o ódio? A boca de alguém se contraiu, e a maneira como olhavam para Lu Yuan mudou. Os outros não refutaram. A força que Lu Yuan demonstrou durante o desafio de qualificação foi muito forte. Mesmo agora, eles ainda estavam um tanto chocados. Na verdade, muitas pessoas não acreditavam que Bai Lin venceria. Na arena, quando Bai Lin viu Lu Yuan, uma nuvem de névoa de gelo circulou ao redor dele, deixando-o ainda mais frio. Ele olhou para Lu Yuan com uma expressão zombeteira. Eu não esperava que um momento de sorte naquela época fizesse você perder a noção de si mesmo. Acha que pode lutar comigo? Bai Lin sentiu que se não tivesse tantos poderosos senhores mecânicos naquela época, e se não tivesse apenas 3 genes gravados em seu corpo, ele não estaria em um estado tão lamentável. Mesmo assim, esse humano não foi quem o atacou. Bai Lin não achava que o humano à sua frente fosse páreo para ele. Ao ouvir isso, Lu Yuan sorriu. Não tenha pressa em dizer essas coisas, vamos lutar primeiro. Bai Lin respirou fundo e começou a despejar poder espiritual em seu corpo, fazendo com que uma névoa de gelo se espalhasse. Ele estava cercado por 4 lobos de gelo. Os lobos tinham 4 metros de altura e pareciam feitos de gelo, mas suas auras eram extremamente poderosas. A habilidade de Bai Lin por si só foi suficiente para provar que ele era mais forte que Shui Ji. E Shui que era apenas um nível intermediário de combate supremo e Bai Lin tinha acabado de chegar a esse nível. Afinal, reis naturais tinha grande potencial.
Quanto maior o cultivo, mais genes eles inscreviam, e maior a diferença entre eles e os guerreiros genéticos comuns. Bailin acenou com seu cajado, e 2 lobos de gelo permaneceram ao seu lado para protegê-lo. Os 2 restantes uivaram e investiram contra Lu Yuan. Bailin olhou para Lu Yuan, que estava sendo perseguido pelo lobo de gelo, e um sorriso frio surgiu em seu rosto. Ele quase conseguia ver Lu Yuan sendo despedaçado. Capítulo 394 A recompensa do prodígio Ranking. Problemas de ser famoso 2. No entanto, no momento seguinte, Lu Yuan desapareceu de repente. O queixo de Bailin caiu, e ele sentiu uma força terrível vindo de trás. As costas de Bailin estavam encharcadas de suor frio, e seus olhos brilhavam de choque. Ele acabara de ver a luz de uma espada passar por ele e ouvira o uivo do lobo de gelo. Depois disso, perdeu a consciência. Ao ver o corpo de Bailin se transformar em luz branca e desaparecer, o coração de Lu Yuan não vacilou. Com a habilidade de teletransporte, era muito fácil para ele matar um guerreiro elemental que era originalmente pequeno. Além disso, a força do guerreiro elemental não era tão boa quanto a de Lu Yuan. A diferença era enorme. Lu Yuan não sentiu nenhuma sensação de realização. Com a morte de Bailin, a classificação de Lu Yuan caiu para 98º. Lu Yuan, humano, batalha suprema. O desafio terminou, o anel desapareceu e Lu Yuan retornou à sua posição original. Ao mesmo tempo, ele recebeu uma mensagem da vontade da terra de origem em sua mente. Tratava-se de sua recompensa. Na primeira vez que ele chegou ao 98º lugar, a recompensa foi uma arma gênio de monarca de 4º nível de sua escolha, bem como 10 pedras brutas de 4º nível que eram necessárias para que ele se tornasse um rei da batalha. Enquanto Lu Yuan ocupasse a 98ª posição, ele teria 10% de desconto em todas as compras em lojas de cidades, como a Cidade da Nuvem Branca, e 50% de desconto em compras em centros de artes marciais. Ele teria prioridade em determinadas áreas, e a casa de leilões cobraria uma comissão de 9%. Os olhos de Lu Yuan brilharam quando ele viu a recompensa. Ele não esperava que as recompensas do T-Prodigy Ranking fossem tão generosas. Uma arma gênio de classe monarca de nível 4 era tão rara quanto uma arma gênio de classe rei de nível 3. Em circunstâncias normais, não haveria nenhuma arma gênio mais valiosa que a classe monarca. Só se pode imaginar o quão precioso era. Lu Yuan escolheu a espada pesada. As 10 peças de pedras preciosas brutas de 4ª categoria também eram boas. Isso poupou Lu Yuan do trabalho de coletar pedras preciosas brutas ou outros tesouros que poderiam quebrar rapidamente o bloqueio genético. Lu Yuan tinha muitos cristais espirituais agora e certamente poderia comprá-los se quisesse. Afinal, a casa de leilões nunca tinha faltado desses itens. Mas ainda era melhor do que gastar dinheiro para comprá-lo, não é? No entanto, 10 era um pouco. Lu Yuan sentiu que já havia 18 veias quando um general de batalha avançou para o Reino Supremo de Batalha. Agora que ele tinha todos os genes da classe monarca, ele precisaria de pelo menos 30 ou 40 ou mais. Essas 10 peças não foram suficientes. No entanto, Lu Yuan sentiu que, como já havia acontecido uma primeira vez, ele definitivamente seria recompensado com mais pedras preciosas brutas se continuasse a aumentar sua classificação. Ainda faltava algum tempo para Lu Yuan conseguir avançar, então ele não tinha pressa. Quanto às recompensas posteriores, Lu Yuan era quase um residente permanente do Centro de Artes Marciais. Com um desconto de 50%, ele poderia economizar bastante dinheiro. Quanto às outras despesas, Lu Yuan parecia estar apenas alugando uma casa. Normalmente, ele não bebia sozinho e só saía para comer. Mesmo com um desconto de 10%, ele não economizaria muito. Era melhor do que nada. O item mais valioso seria definitivamente a comissão de 9% da casa de leilões. Embora tenha sido uma redução de apenas 1%, para Lu Yuan, isso significava que ele havia economizado dezenas de milhões de cristais espirituais de nível 5. Claro, mesmo que fossem 9%, Lu Yuan não tinha a intenção de leiloar o tesouro agora. De qualquer forma, ele tinha que correr até não poder mais.
A essa altura, a taxa de intermediação certamente seria menor. Se ele conseguisse chegar ao primeiro lugar, estaria isento da taxa de argência. Foi por isso que Lu Yuan subiu rapidamente no ranking. Ele conseguiu economizar centenas de milhões de cristais espirituais de 5º nível. Nesse momento, uma bola de luz laranja e 10 pedras espirituais apareceram de repente, flutuando na frente de Lu Yuan. Lu Yuan podia sentir os olhares ardentes dos arredores. Laranja, essa era uma arma gênio da classe monarca. Lu Yuan manteve a calma e então olhou para Ye Xiaobai. Está feito. Ye Xiaobai ainda estavam um pouco surpresos por Lu Yuan ter matado Bai Lin instantaneamente. Eles recobraram a razão ao ouvir as palavras de Lu Yuan. Ye olhou para Lu Yuan e sorriu. Você parece ser mais forte que eu. Lu Yuan sorriu. Eu não era tão forte quanto você no passado. Você tem me ajudado. Posso te ajudar se precisar de ajuda no futuro. Eu não te ajudei em nada. Ye sorriu. Xiaobai olhou para Ye e depois para Lu Yuan. Ela não sabia porquê, mas sentia que havia algo errado com a atmosfera entre eles. Ye abriu a boca e disse, já que acabou, vamos embora daqui. Tem cada vez mais gente. Lu Yuan assentiu. Os rugidos de batalha de antes atraíram a atenção de muitos guerreiros genéticos. Ye convocou Yi Tiangang e os três deixaram a praça central. Depois disso, Lu Yuan e os outros dois passearam pela cidade da Nuvem Branca algumas vezes. Lu Yuan e Ye lutaram algumas vezes com ela antes do desafio. No segundo dia, o tempo de Lu Yuan acabou. Ele se despediu de Ye Xiaobai e deixou a terra de origem. Só então Lu Yuan pegou a espada pesada de 4º nível, nível monarca, que ele havia obtido anteriormente e a verificou. Espada quebra-céu, 100%. Armamento geno monarca de nível 4. Era uma arma geno temperada a 100%. Lu Yuan tentou usá-lo. Se reduzisse o número de armamentos geno que possuía, poderia usá-lo diretamente. As 4 armas geno que ele usava eram todas de nível 3, mas agora eram de classe monarca. Não eram piores que armas geno de classe rei. Se ele as removesse, os efeitos desapareceriam. Lu Yuan não planejava recuar agora. No máximo, ele a moderaria por um tempo e a aumentaria conforme sua força aumentasse. Na manhã seguinte, Lu Yuan desceu as escadas e foi até a sala de estar. Mag estava conversando com Yang Ping no sofá. Quando viram Lu Yuan descendo, os dois olharam abruptamente, seus olhares indescritivelmente estranhos. 395 A recompensa do prodígio ranking. Problemas de ser famoso 3. Lu Yuan ficou um pouco assustado com os dois. Por que vocês estão me olhando desse jeito? Yang Ping disse com uma expressão estranha, você não sabe. A Battle Network enlouqueceu. Você está em 98º lugar no ranking de Prodigy. A Battle Network inteira está falando sobre isso. Ao lado dele, Mag também assentiu. Ele avaliou Lu Yuan. Yuan, às vezes fico curioso, você é mesmo humano. Como ele pode ser tão forte? Lu Yuan ficou surpreso. Pegou o celular, com a intenção de verificar a rede de batalha. Assim que ele pegou o telefone, o rosto de Lu Yuan ficou cheio de linhas pretas. Seu telefone estava lotado de ligações de dezenas de Li Qing e de alguns colegas de Lu Yuan, como Wang Xiang. Além deles, havia também um grande número de números desconhecidos não salvos ligando. Além disso, ele também tinha mais de 99 mensagens não lidas em sua caixa de entrada. Meu Deus, ele não olhou para o celular a noite toda. Não foi demais. Lu Yuan abriu a rede de batalha e deu uma olhada, um pouco perplexo. Logo depois, ele descobriu que toda a Battle Network estava de fato falando sobre essa notícia. Casual dates just a click coverage. Até a primeira sessão do programa de notícias era sobre a entrada de Lu Yuan no The Prodigy Ranking. O rosto de Lu Yuan escureceu. A velocidade com que as notícias se espalharam foi muito rápida. No entanto, afinal, era o ranking dos prodígios. Quase todos que iam à cidade da Nuvem Branca levantavam a cabeça para dar uma olhada, então era difícil não notar.
Além disso, Lu Yuan não acreditava que não havia espiões da Estrela do Grande Despertar na praça quando ele desafiou a outra parte. Pensando nisso, Lu Yuan ficou aliviado. De qualquer forma, não importava se ele soubesse. Não o afetava muito. Ao ver que Lu Yuan estava olhando para a rede de batalha, Mag sorriu. Ah, Yuan, agora você sabe o quão famoso você é? Para ser sincero, eu realmente não quero ser famoso, disse Lu Yuan, desamparado. Ele tinha acabado de falar quando recebeu outra ligação. Lu Yuan olhou e viu que era uma chamada não salva, então desligou imediatamente. Quem sabia de onde vinha a chamada? Lu Yuan configurou seu telefone diretamente para não receber chamadas de estranhos. Yang Ping não conseguia entender bem os problemas de Lu Yuan. Se fosse ele, estaria tão feliz agora. No entanto, ele só conseguia pensar nisso em seu coração e olhava para Lu Yuan com inveja. Ainda é porque a força do irmão Yuan é muito grande. Essa é a classificação dos prodígios. Havia tantos jovens em todo o aglomerado da nuvem branca. Pode ser que nem haja um em nosso planeta daqui que tenha entrado na lista nos últimos anos. Mag concordou com a cabeça. Yuan é incrível. Lu Yuan revirou os olhos para os dois e chamou Li Qing. Olá, irmã mais velha Qing. A voz animada de Li Qing soou. Ouvi dizer que você está na lista do T-Prodigy. Sim, comecei ontem. Bom trabalho. Como esperado do meu irmãozinho, Li Qing. Eu não esperava que o irmãozinho que peguei aleatoriamente de fora fosse tão forte. Eu sou realmente incrível. Li Qing ficou tão animado que até sua mãe pulou. É claro que a irmã Qing é a mais poderosa, respondeu Lu Yuan com uma cara séria. Sim, você tem razão. Vou te dar uma surpresa quando você voltar neste fim de semana. Quando Lu Yuan ouviu isso, ele ficou instantaneamente revigorado. Posso voltar agora? Se perder. Li Qing desligou o telefone com raiva. Lu Yuan ficou um pouco decepcionado. Então, olhou o registro de chamadas e encontrou alguns rostos conhecidos, como Grot e seus amigos da guarda, além de Van Xiang e outros colegas, para retornar a ligação. Então, ele foi até o grupo e respondeu algumas palavras. Demorou quase 1 hora até terminar. Lu Yuan sentiu uma leve dor de cabeça. Era ainda mais cansativo do que lutar. Enquanto Lu Yuan estava ocupado, Mag e Yang Ping já tinham ido cultivar. Depois que Lu Yuan terminou de responder, ele saiu do dormitório e foi para o dormitório de Sitingil. No caminho, todos os alunos que encontravam corriam surpresos até Lu Yuan e lhe contavam sobre sua entrada no ranking de prodígios. Pela primeira vez, Lu Yuan percebeu que ser famoso demais pode ser um pouco problemático. Felizmente, a viagem até o dormitório de Sitingil foi curta. Lu Yuan chegou ao dormitório de Sitingil muito rapidamente. O mordomo daí abriu a porta e Lu Yuan entrou no dormitório. Sitingil estava sentada no sofá. Vestia uma camisa branca simples e jeans justos, que realçavam sua silhueta perfeita e atraente. Ao ver Lu Yuan, Sitingil sorriu e disse: ouvi dizer que você entrou no ranking dos prodígios. O grupo Qing acabou de me ligar e se gabou da sorte que teve em ter escolhido um irmão mais novo tão maravilhoso. Lu Yuan ficou sem palavras. Meu Deus, então aquela mulher não disse isso na frente dele. Lu Yuan ficou sem palavras. Ao ver a expressão sem palavras de Lu Yuan, Sitingil riu baixinho. Ela olhou para Lu Yuan com seus olhos vermelho-dourados e disse: Ting Shui ainda não saiu da terra de origem. Se ela souber dessa notícia, receio que se esforce ainda mais. Espero que sim. Lu Yuan estava um pouco desamparado. É melhor que ela não esteja exausta até lá. Sitingil balançou a cabeça. É assim que ela é. Você pode tentar se comunicar mais com ela. Caso contrário, ela